O prazo para a declaração do imposto de renda tem início hoje. Aqui no estúdio a gente recebe o delegado da Receita Federal do Brasil, na Paraíba, Hamilton Sobral Guedes. Boa tarde, doutor Hamilton, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mas não tem jeito da gente fugir, né? Todo ano está nessa pisadinha, o leão vem forte, morde forte. E esse ano a gente tem aí 2 meses e meio praticamente para declarar, começando hoje, e cerca de 43 milhões de contribuintes no Brasil devem fazer isso. Aqui na Paraíba, qual é a expectativa, doutor Hamilton? Aqui na Paraíba, a nossa expectativa é receber em torno de 453 mil declarações. Essa é a nossa previsão, é a nossa estimativa. A gente abriu a porta hoje. Qual é o seu conselho? Correr logo, fazer com muita antecedência? Não, eu acho que o cidadão contribuinte ele tem que ter tranquilidade, serenidade para entregar a sua declaração. Ele não precisa correr não, até porque nós temos aí 2 meses e meio para estar entregando essa declaração. É importante que ele verifique toda a documentação para fazer a declaração, não só documentação de rendimento, mas também documentação de despesa médica, despesa com instrução, plano de saúde. Então é importante que ele junte toda essa documentação e aí então ele sente com calma e faça a declaração. E aí já fica aqui alguma dica, Hermes. Ele pode hoje estar fazendo o que nós chamamos de declaração pré-preenchida. Tá? E é importante deixar claro aqui para o cidadão, não existe um programa para fazer a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida ela pode fazer tanto do PGD que nós baixamos, como também a partir do ECAC. Ele entrando com aquela conta GovBR, ele pode estar ali acessando e fazendo a declaração pré-preenchida. Qual é a vantagem? A vantagem é que ele tem todas as informações que a Receita detém dele, ou seja, a Receita tem informação de despesa médica, tem informação dos rendimentos dele, e aí ele pode estar confirmando e enviando a declaração. Quem recebe acima de 30.639 é obrigado a declarar. Exato. Lembrando que no ano passado esse valor era de 28.559. Aumentou então, aí um pouquinho. Houve um aumento um pouquinho da obrigatoriedade de entregar a declaração. E aqui, Hermes, como a gente falava ainda um pouco, é importante deixar claro para o cidadão, para o contribuinte, que uma coisa é a obrigação de declarar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter que pagar imposto. Possa ser que você esteja obrigado a declarar e não seja obrigado a pagar um imposto. Então, são 2 coisas separadas, tá? Então, lembrando sempre, o primeiro momento que a gente tem que verificar, está obrigado a declarar. E aí o valor hoje é acima de R$ 30.639,90. Tá. Tem rendimentos não tributáveis, isentos, né? Poupança, por exemplo, está isenta? Exato. E aí é boa pergunta, porque esse valor também foi alterado de limite. Antes nós tínhamos 40 mil como obrigação para poder declarar acima de 40 mil. Esse ano esse mudou, isso passou para 200 mil. Então acima de 200 mil é obrigado a declarar aqueles rendimentos isentos e não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. E aí a poupança é um dos exemplos. Por exemplo, 13º, ele é tributação exclusiva na fonte, ele está nesse grupo, nessa fichinha. Então, esse total, se o contribuinte tiver superior a R$200 mil, ele fica obrigado. E é interessante porque é aquela questão que eu expliquei inicialmente. Uma coisa é obrigado a declarar, outra coisa é ele ter que pagar imposto. Mas quem tem aplicações, por exemplo, em outros investimentos, como CDBs, Tesouro Nacional, isso é obrigado a declarar? É obrigado a declarar. Em regra geral, esses valores são obrigados a declarar. Lembrando que, como nós tivemos aquele limite, e aí é um outro limite, que você acho que provavelmente vai me perguntar, mas vou ter que adiantar aqui um pouquinho, que é o limite de bens e direitos, que é uma outra forma de obrigar você a declarar. No ano passado, esse limite era quem declarar acima de 300 mil. Esse ano, esse limite alterou, esse limite passou para 800 mil reais. Então, se ele tiver bens e direitos, e aí são as aplicações, são moedas digitais, são veículos, são casas, imóveis, se esse valor for superior a 800 mil reais, ele se torna obrigado a declarar. O senhor tocou aí num ponto que é importante e bem atual. Essas moedas digitais, as chamadas criptomoedas. O cara vai tentar enganar a Receita, mas a Receita tem como localizar os investimentos desse contribuinte? Veja só, a Receita, ela detém hoje informações de várias origens. E uma das origens é essa de mercado financeiro.
Então, a Receita ela tem informações de movimentação financeira do cidadão, ela tem informações de movimento em cartório do cidadão, através de várias declarações que a Receita, que essas pessoas que lidam com esse tipo de ativo ou com esse tipo de negócio, são obrigadas a declarar. Atividades médicas, né, os hospitais, enfim, todo esse pessoal declara para a Receita essas informações. Então, em regra, a Receita tem informação desses números. Então, é importante sempre ele declarar, porque a Receita tem essa informação. O senhor falou de bens ou direitos, isso também inclui terra nua, né? Aquela terra que não tem nenhum beneficiamento, não foi beneficiada com nada. Exatamente. Ele teve bens, seja terra, seja um terreno, seja uma área, lá numa área rural, seja um prédio, seja uma casa, enfim. Tudo isso é considerado como bens a serem declarados, tanto bens ou direito, no caso que ele tenha direitos. Aplicações em bolsa de valores também tem um limite? Também, lembrando que houve aí uma alteração, acima de R$40 mil, ele está dispensado de declarar, ou seja, ele não é obrigado, porque nos anos anteriores, mesmo que ele tivesse qualquer aplicação em bolsa, futuros, ele era obrigado, agora não, acima de 40 mil que ele se obriga. Ok, a gente vai fazer aqui outra pausa no Correio Debate. Na volta a gente continua essa entrevista com o delegado da Receita Federal, Hamilton Sobral Guedes. Vamos tirar mais dúvidas. A gente está só no início, né, desse prazo para a declaração do imposto de renda. Vamos trazer mais detalhes de quem é obrigado e quem não é obrigado a declarar o imposto de renda.